Oi pessoal, sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Todos sabem, mas como sempre me apresentando, sou o Rafael. Estamos dando início aqui à nossa quinta videoaula sobre permutadores de calor, certo? De maneira que na nossa última videoaula nós, agora, né, como sempre digo em caráter mais aprofundado, nós tivemos acesso aí a informações sobre componentes, certo? Sobre características de cada permutador de forma particular, certo? E nessa nossa quinta videoaula, nós vamos tratar aqui, vamos iniciar a nossa apresentação sobre considerações gerais sobre os isolantes térmicos. Afinal de contas, os nossos permutadores também são trocadores, por serem trocadores de calor, né, também necessitam de o devido isolamento térmico, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui comigo começar a nossa apresentação. Isolantes térmicos são materiais utilizados em revestimentos para reduzir a transmissão de calor entre sistemas. Bom, isso não é novidade para ninguém, certo? Isolantes térmicos, o próprio nome já diz, né, isola a energia térmica, seja de um meio interno para o meio externo e vice-versa, né, seja do meio externo para o meio interno. Certo? Com a finalidade de reduzir a transmissão de calor entre sistemas. Que sistemas? Esse mesmo anteriormente explicitado, senhores. Você tem um sistema aqui que gera calor, um permutador, por exemplo. O isolante térmico vai evitar que esse calor, essa energia térmica gerada, ela seja transmitida ao meio ambiente, à medida que a quentura do meio ambiente não vai exercer tanta influência, né, sobre a temperatura obtida no processo de permuta. Então, graças ao isolante térmico, esse tipo de manobra é possível, certo? Ela está ali simplesmente para dividir de forma exata, o mais exata possível, uma geração de energia térmica e outra energia térmica, certo? Aparentemente, qualquer material poderia ser usado, uma vez que apresenta uma resistência térmica a mais. Óbvio, né? Se qualquer material, por mais sensível à energia térmica que seja, ele ainda assim oferece uma resistência, certo? Tal fato não acontece. Para cada caso, poderemos ter restrições específicas com relação ao valor do coeficiente de condução, conforme podemos constatar nos exemplos que seguem. Então, antes de ver os exemplos, vamos entender o que esse último parágrafo nos diz. Para cada caso, né, cada processo, cada tipo de material, cada necessidade térmica, né, cada temperatura necessitada. Então, para cada caso desse, poderemos ter restrições específicas com relação ao quê? Ao valor do coeficiente de condução. Então, se cada material tem seu coeficiente de condução, já fica claro, né, já fica implícito. Porém, claro que não é qualquer material, certo? Não é qualquer material. Às vezes, um material com maior capacidade isolante é menos indicado do que outro com uma capacidade menos isolante, mas, por outro lado, né, o menos isolante ele tem o coeficiente de condução ideal para que aquela troca térmica ocorra de forma prevista, certo? Então, vamos conferir aqui os nossos exemplos. Bom, conceituação, finalidade e materiais isolantes. A conceituação de isolação térmica, de acordo com as definições aceitas, está fundamentalmente apoiada na aplicabilidade e economicidade dos materiais envolvidos. Certo? Então, entendimento do parágrafo. O conceito de isolação térmica, de acordo com definições aceitas, com definições cabíveis, ela está o quê? Ela repousa, ela está fundamentalmente apoiada o quê? Na sua capacidade de aplicação e de economia dos materiais envolvidos. Ou seja, você tem uma situação em que há um permutador de calor, há uma necessidade de isolamento térmico. Então, em termos de aplicabilidade, qual o material melhor indicado, certo? De acordo com o seu coeficiente de isolamento, para atender a necessidade daquele serviço específico, certo? Nem sempre uma manta de vidro vai ser a mais indicada, certo? Pode ser que mude, vai depender do tipo de necessidade e o que o projeto vai lhe responder,
certo? E o último, não menos importante, né, sempre presente, a economicidade dos materiais envolvidos. O que significa isso? Às vezes, senhores, você tem um permutador e esse permutador ele pode ser revestido não necessariamente por somente um tipo. Ele pode ser isolado por dois materiais diferentes. Só que, como são materiais de coeficientes de isolamento distintos, são diferentes, o que acontece? Um material vai necessitar de mais material de um do que do outro, certo? Justamente, né, é óbvio dizer que aquele que há um menor coeficiente de isolamento térmico, ele vai necessitar de um volume maior de material para que ele atinja o quê? O mesmo patamar de isolamento daquele com um coeficiente maior de isolamento térmico, certo? Então, é importante avaliar quais são os isolamentos aplicáveis a tal situação e, não somente isso, verificar também qual deles é o mais econômico, certo? Qual deles oferece uma relação custo-benefício melhor, sem perder a qualidade no que tange o isolamento térmico. Bom, o isolamento térmico é composto por três elementos distintos. Quais são? O isolante térmico, óbvio, né? O isolamento térmico ele necessita de um material isolante, com altas capacidades isolantes. Sistema de fixação e sustentação mecânica, que é o quê? É aquele sistema que prende, né, por assim dizer, que fixa, né, que apoia e fixa o seu isolante ao substrato metálico. E por último, a proteção exterior, que é aquela manta metálica, né, geralmente de alumínio, que envolve o nosso sistema de isolamento e fixação com o intuito justamente de proteger de impacto, proteger de ações erosivas, né? Não só de impacto, mas de ações erosivas, para que aquele material ali ele possa se manter intacto por mais tempo, né? Uma vez que alguns materiais isolantes eles são frágeis, certo? Qualquer pancada, qualquer golpe poderia provocar uma ruptura e assim tornar heterogênea, né? No caso não homogênea, o seu isolamento ao longo do seu tubo. Bom, estabelecemos a seguir as definições e terminologias essenciais, que são as seguintes. Muita atenção aqui. Isolação térmica. Situação em que se encontra o sistema físico que foi submetido ao processo de isolamento térmico. Simples, né? Uma isolação térmica é o quê? É quando um equipamento, certo? Ele foi submetido a um processo de isolamento, certo? Então houve uma isolação térmica, certo? Esse material que antes não tinha isolamento sofreu uma isolação térmica, né? Que não é nada mais do que um processo de isolamento térmico. Vai manter a sua temperatura interna X e vai evitar que ela troque de uma forma maior com o meio externo. Isolamento térmico em si, processo através do qual se obtém a isolação térmica de um sistema físico pela aplicação adequada de material isolante térmico. Então, percebendo aqui claramente, né, um é exatamente o oposto, o complemento do outro, certo? Na isolação é quando um sistema é submetido a um processo de isolamento. E o isolamento é um processo do qual se obtém o quê? A isolação térmica, certo? O processo de isolamento térmico faz com que um material, certo, sofra uma isolação. Material isolante. Material capaz de diminuir de modo satisfatório e conveniente a transmissão de calor entre dois sistemas físicos. Que sistemas físicos são esses, senhores? Em se tratando de equipamentos industriais, uma vez que eles são instalados, né, na nossa atmosfera terrestre, que dois sistemas físicos são esses? Geralmente ele faz referência ao quê? Ao calor gerado pelo equipamento, que é o meio interno, e o calor e a temperatura ambiente, que é o meio externo, certo? Não necessariamente somente esse tipo de isolamento. Você pode ter, às vezes, dois componentes dentro de um mesmo equipamento, certo? No qual um é isolado termicamente
do outro, entendeu? Não necessariamente não há só o isolamento térmico com relação à temperatura ambiente, certo? Há também o isolamento térmico entre dois componentes diferentes, mesmo que sejam de um equipamento só, certo? Então, capaz de diminuir de modo satisfatório, ou seja, de modo satisfatório a quem? A necessidade do projeto, certo? A necessidade na qual aquele fluido que está sendo aquecido ou resfriado tenha que manter a temperatura, e conveniente, que é o quê? Que é de uma certa forma até ligação com satisfatório aqui, né? Ele é conveniente, ele é adequado ao tipo de serviço, certo? Material de fixação, né? No caso material ou materiais, usado para manter o isolante e o revestimento em suas posições convenientes. Bom, senhores, o revestimento metálico ele não é necessariamente colado, não é um sistema de abrasão de adesão, melhor dizendo, entre o metal, né, a superfície metálica e o isolante. O que é o seguinte, há uma montagem do corpo de isolamento e um sistema de fixação, certo? É esse sistema de fixação que mantém o quê? Unido, certo? O isolante térmico ao metal, certo? Sem que ele mude de posição, né? Que ele fique distorcido ou com algum ponto onde não há o isolamento, certo? Bem como que manter a sua posição ali para que não caia um pedaço ou qualquer tipo de disfunção, né? Que causaria um comprometimento ao seu material metálico. E por fim aqui o material de revestimento, né? Que é usado para proteger e dar bom aspecto ao isolante. Bom aspecto é importante, mas é o de menos, certo? O mais importante desse parágrafo é saber o quê? Que o material de revestimento do isolante, certo? Ou seja, ele vem depois do isolamento, ele é usado para proteger, certo? Para proteger tanto de ação climática quanto de ação mecânica, né? Um golpe, um choque, qualquer tipo de toque, né? Por assim dizer, certo? Então, o material de revestimento não há muito o que dizer, é simplesmente isso. Faz-se necessário, pois que nestes componentes sejam aplicáveis entre si e com o sistema a isolar para que sejam eficientes e econômicos. Ou seja, é necessário que esses componentes sejam compatíveis, certo? E que eles juntos, não só compatíveis, mas que eles juntos possam garantir uma eficiência e uma economia satisfatória no que diz respeito a isolamento térmico. A finalidade precípua da isolação térmica é dificultar, reduzir e minimizar a transferência de calor entre dois sistemas físicos que se encontram em níveis diferentes de temperatura, certo? É a finalidade principal e única, certo? Dificultar, reduzir e minimizar. O que significa essas três palavras, senhores? Significa que a perda de calor, a transmissão de calor para o meio ambiente ou de um componente para o outro vai acontecer? Vai. Tá? O isolamento térmico, ele não é um material que impede 100%. Ele não veda totalmente, ele não tira, ele não isola termicamente aquela temperatura, ele reduz a transmissão, ele dificulta a transmissão, ele minimiza a transmissão, certo? Então, temos que ter esse entendimento também. É tal como aquele conceito de aço inoxidável. Ah, professor, o aço inoxidável oxida? Sim. Ele enferruja? Sim. Só que de uma forma exponencialmente mais lenta do que um aço carbono normal ou qualquer outro tipo de aço, né? Exceto os aços liga com elementos inoxidáveis também, né? Com elementos de liga que garantem, né? Um prazo de vida maior, certo? Mas ainda assim todos enferrujam, ok? A mesma coisa no isolamento térmico.
Com um material com isolante térmico, ele transmite calor, ele cede calor ao meio. Há uma troca entre os dois meios físicos, é inevitável. Porém, o isolamento térmico é exponencialmente reduzido, certo? Porém, para cada efeito de classificação normativa de projeto e comercial, considerar-se-á a isolação térmica aplicável objetivando principalmente as seguintes finalidades, certo? Então, aqui de acordo com normas de projeto, certo? A gente deve considerar a isolação térmica, certo? Aplicando aqui, objetivando principalmente com as seguintes finalidades. Economia de energia, afinal de contas, para permutadores tanto que devam gerar mais calor ou aqueles que devam retirar calor, o isolamento térmico ele serve para quê? Para que aquela temperatura desejada que já está dentro do permutador, ela permaneça ali por mais tempo, o que representa uma economia de energia. Por exemplo, senhores, o nosso refrigerador, nossa geladeira em casa, certo? Se ela não fosse feita, fosse projetada com um sistema de isolamento térmico, o nosso consumo de energia ele seria muito maior. Por quê? Porque a geladeira estaria constantemente absorvendo o calor do meio ambiente, certo? Ou vice-versa. E o que faria o quê? O sistema ia tender ao quê? A sempre procurar manter aquela temperatura solicitada no termostato, certo? Então, se você tem muita troca de calor, se você cede muito calor, mesmo que estejamos falando de frio, né, geladeira, certo? Mas se ela está absorvendo muito calor do meio ambiente, ela vai trabalhar mais porque o motor vai fazer sempre com que esteja mais frio. Com o isolamento térmico não. Com o isolamento térmico, há necessidade do motor trabalhar? Sim, há necessidade. Como já vimos, o isolamento ele não veda, ele reduz, certo? Porém, com o isolamento térmico, o motor do nosso refrigerador vai funcionar muito menos, certo? Porque a absorção do calor do meio ambiente, pela geladeira do meio ambiente vai ser muito menor, certo? Então, economia de energia. Estabilidade operacional. Tem a ver com economia, só que aí estamos falando mais do processo. Por exemplo, se estamos num permutador que tem que aquecer certo fluido, certo? Se houver muita dissipação de energia para o meio externo, aquele permutador ali ele não vai ter uma estabilidade, porque toda hora a temperatura dele vai oscilar, vai diminuir, certo? No caso do refrigerador, vai toda hora tender a aumentar. Então isso vai causar uma instabilidade operacional. Então, o isolamento térmico fornece também o que? Estabilidade operacional. Conforto térmico, chega a ser dispensável explicar, não é? Quando você tem o isolamento térmico, né? Teu material ou até mesmo qualquer coisa nesse planeta, como qualquer coisa, né, nesse planeta, ele vai haver um conforto devido à energia térmica. Como assim, professor? A pior coisa em relação à energia térmica não é o excesso de um ou o excesso de outro, é a constante troca, é a constante conversão. Uma hora está muito quente, uma hora está muito frio. Isso, certo, é o maior desconforto. Então, o conforto térmico está aí como essa explicação. Proteção do pessoal. Óbvio, numa indústria, seja onde for, trabalham pessoas, trabalham vidas. O que significa dizer que, poxa, há necessidade daquele calor excessivo, né, gerado pelo permutador não seja transmitido a um trabalhador que passe por perto ou qualquer outro tipo de forma de vida, né? Mas geralmente proteção do pessoal, porque somos nós inspetores, né, que trabalhamos aí perto de permutadores. Evitar condensação. Como assim, professor? Olha só, independente se for um refervedor, certo? Ou se for um refrigerador, nenhum desses dois trabalham com uma temperatura igual à temperatura ambiente, certo? Nenhum dos dois. Então, o que vai acontecer? Se você tem um gerador de vapor e você não tem isolamento térmico, esse vapor que está superaquecido a uma temperatura altíssima, ele vai tender ao quê? A manter o equilíbrio, a buscar o equilíbrio com a temperatura ambiente, que está no meio externo, certo? Então, a temperatura
ambiente faz com que esse vapor ele se torne água, ou seja, ele condense, certo? Então, está explicado o porquê do refervedor. Da mesma forma que o refrigerador, aquele que mantém o fluido a uma temperatura baixíssima, certo? Se ele vai estar baixo, ele vai estar a uma temperatura θ diferente do θ ambiente. Ele vai buscar o equilíbrio e, pela mesma razão do refervedor, vai acabar gerando um desequilíbrio térmico, pelo menos uma energia térmica não prevista pelo projeto. E proteção de estruturas, afinal de contas, todos nós já estamos carecas de saber que nossos materiais metálicos eles sofrem muito com o quê? O calor, certo? Com a energia térmica, não só com o excesso, mas também com a ausência, né? Com as temperaturas extremamente baixas, o que torna o nosso material quebradiço, né? Nosso material metálico frágil, né? Ao passo que em temperaturas altas, se você tiver algum esforço mecânico, você pode sofrer com a fluência. Então, o isolamento térmico ele também nos ajuda a proteger nossas estruturas de tais intempéries causadas pela temperatura, pela energia térmica. Pode-se, num só processo de isolamento térmico, atingir mais de um desses objetivos, tendo-se, porém, em consideração que a análise da fonte do calor e da sua forma de transmissão é que determina a escolha dos materiais e a técnica de sua aplicação. Opa, como assim? O que ele quer dizer? Em somente um isolamento térmico, um processo de isolamento, certo? Atingir mais de um objetivo desses supracitados aqui, senhores, certo? Desses 6 objetivos supracitados, certo? Em um isolamento ele pode atingir mais de um, geralmente poderia até todos, né? Tendo-se, porém, em consideração que a análise da fonte de calor e da sua forma de transmissão é que determina a escolha dos materiais e a técnica de aplicação. Então, nós já sabemos que a análise da fonte de calor, ou seja, qual é a fonte de calor, se é vapor, se é chama, certo? Ou até mesmo sua forma de transmissão, se é por radiação ou se é por condução, certo? Esses fatores são os principais fatores ponderantes no momento de você escolher não só o material isolante, mas também a sua técnica de aplicação, certo? Existem materiais isolantes que aceitam, que admitem a irradiação, né? A radiação da chama, outros não, certo? Isso tudo quem vai determinar são esses parâmetros. A técnica da isolação térmica consiste na utilização de materiais ou de sistemas que imponham resistência às maneiras do calor se propagar, reduzindo essa velocidade de transmissão e, portanto, a quantidade transmitida por unidade de tempo. Senhores, mais uma vez, energia térmica ela vai se dissipar com ou sem isolamento térmico, não importa. A questão é quantidade transmitida por unidade de tempo. Se você tem um sistema de isolamento térmico, é óbvio que essa quantidade será reduzida, certo? Assim como a unidade, por uma unidade de tempo fixa, certo? Que vai fazer com que o quê? Necessite de uma maior unidade de tempo para dissipar aquela quantidade de calor que seria transmitida se não houvesse isolamento. Certo? Ele não passa de um atenuador. O isolante térmico é um atenuador térmico. Certo? Bom, aqui, a técnica de isolação consiste na utilização de materiais ou de sistemas. Na verdade, não é só materiais ou sistemas, são materiais e sistemas. Certo? O material em si, se ele não tiver um sistema de aplicação correto, ele não é nada. Certo? Ele é só mais um material. Bom, que impõe resistência às maneiras do calor se propagar. Ou seja, ele resiste, ele faz com que aquele calor tenha mais dificuldade de migrar para o meio externo, né, ou para um outro elemento, certo? A escolha do material isolante ou do meio isolante, admitindo os demais componentes como de importância secundária, deverá ser coerente com a transmissão de calor. Ou seja, um tipo de transmissão de calor. Para cada tipo de transmissão de calor existe ali o seu tipo de isolamento prontinho esperando para ser aplicado, certo?
São muitos os materiais isolantes que podem ser utilizados com êxito no isolamento térmico. São muitos, existe uma variedade. Não sendo considerada básica esta circunstância para a seleção do mesmo. Devem ser conhecidas todas as propriedades mecânicas e térmicas do material. Ou seja, você tem que saber qual é a propriedade mecânica, certo? E não só mecânica, tem que saber quais são as propriedades térmicas do seu metal, né? Que é o seu material principal. Para projetar de forma adequada o sistema de montagem, de acordo com o esforço mecânico no qual esse material está submetido, você vai ter um tipo de montagem para que o seu isolante não sofra com a vibração, não frature, não aconteça, não desmonte ou não fique com a devida fixação, certo? A espessura do isolamento depende da quantidade de energia térmica gerada ou até mesmo da quantidade de energia que você quer isolar, que você necessita isolar, certo? A película hidrófuga com a qual deve ser protegido, ou seja, qual tipo de película que você vai utilizar na proteção. Tudo isso vai depender de quê? Do comportamento, das propriedades mecânicas e térmicas do seu material, certo? Por isso que existem diversos tipos de isolamento térmico, certo? Entre outros, podem ser citados como elementos de boa qualidade comercialmente usados no mundo todo. Ou seja, aqui, senhores, exemplos, né, de isolantes térmicos, né, que são utilizados. Fibra cerâmica, carbonato de magnésio, cimentos isolantes, concreto celular, cortiça expandida, ebonite expandida, espuma de borracha, espuma de vidro, que é o foam glass, espuma de poliuretano, muito usado na refinaria, espuma de ureia, formaldeído e fibras de madeira prensada. Todos esses materiais, senhores, são materiais que têm capacidades isolantes, cada um com um coeficiente de isolamento e uma aplicabilidade pré-determinada, certo? Os que eu mais vi na área, senhores, foram a fibra cerâmica, certo? Eu já vi a espuma de vidro, já vi a espuma de poliuretano também, certo? Cortiça também já vi em alguns casos, e concreto concreto e cimento isolante eu vi no isolamento de um tanque de enxofre. Acreditem, isolamento térmico desse num tanque de enxofre e num forno. Temos mais, ó, lã de escória, lã de rocha, já vi muita lã de vidro, um dos que eu mais vi, massas isolantes, multifoliados metálicos, papelão ondulado, perlita expandida, PVC expandido, sílica de atomácia, sílica expandida, silicato de cálcio e vermiculita expandida, certo? São exemplos de materiais isolantes. Na realidade, o produto isolante ideal não existe, certo? Afinal de contas, já foi dito aos senhores, vou repetir, nenhum produto, por melhor coeficiente de isolamento que ele tenha, ele vai ser um material 100% isolante. Ele vai liberar calor independente da quantidade ou do coeficiente, certo? Analisando as características básicas de cada um e promovendo um estudo comparativo entre todos eles, é justo reconhecer que a decisão sempre estará motivada pelo gosto particular do usuário, certo? Então, significa dizer o quê? Com uma variedade daquela oferecida ali pelos exemplos, né, supracitados, ó, são dezenas, né? Então, são levadas em conta as características que já foram citadas anteriormente, né? Propriedades mecânicas, térmicas, necessidade de isolamento, certo? Tudo isso é levado em conta, porém, quando ele se refere a gosto particular do usuário, é óbvio que esse gosto ele é fundado em procedimentos, fundado com base em propriedades pré-elaboradas. As principais perguntas, normalmente formuladas pelos próprios projetistas e engenheiros ligados à indústria, são: qual isolante a ser utilizado? Que espessura deve ser usada e quais as precauções necessárias quanto da montagem do material selecionado? Óbvio, o isolamento térmico já foi dito, vamos repetir. Qual é o isolante que vai ser usado? É a primeira pergunta, certo? E só dessa pergunta você já tem que conhecer todo os predicados, quais são as características do seu material. Primeiro,
Que espessura deve ser usada e quais as precauções? Qual a espessura? Isso aí tem ligação direta com o quê? Com a capacidade de geração térmica daquele equipamento. Ou qual a necessidade de não absorção térmica daquele equipamento, certo? Que é o caso do nosso refrigerador, por exemplo, né, que não pode aquecer se não trabalha mais, certo? E quais são as precauções necessárias quando da montagem do material selecionado? Isso aí está intimamente ligado ao quê? Às propriedades mecânicas, certo? Ao tipo de trabalho mecânico, de esforço mecânico que aquele equipamento vai estar exposto, certo? Para você poder fazer a amarração do isolante de forma correta. Essa resposta não pode ser dada de forma genérica, certo? Ou seja, um caso, um conto. Cada caso, um conto, certo? Pode ser que repita? Pode. Mas sempre tem uma característicazinha que você tem que observar, certo? Sendo indispensável o estudo. Pode ser um permutador do lado do outro. Pode ser um forno, uma caldeira do lado da outra. Não interessa. É necessário um estudo em particular de cada tipo de instalação a ser executado. Certo? Bom. Aqui. Análise das características dos isolantes térmicos. O projeto correto de sistemas de aquecimento, ar-condicionado e refrigeração, como de outras aplicações industriais, necessita de um conhecimento amplo sobre isolamento térmico e do comportamento térmico das estruturas em questão. Então, analisar características dos isolantes é exatamente isso, senhores. Certo? Necessita de quê? É você conhecer sobre o tipo de isolamento térmico, certo? E não só conhecer a capacidade que um material tem de ser isolante, e sim conhecer o quê? O comportamento das estruturas que você quer isolar, certo? De nada adianta você conhecer somente um e não conhecer o outro. Ah, eu sei muito que a lã de vidro ela tem a capacidade de isolar tal forma, mas eu não sei se o comportamento térmico dessa estrutura ela pede uma lã de vidro, ela pode pedir uma espuma de poliuretano, certo? Ou até mesmo pode pedir os dois, porém a espuma de poliuretano me traz uma economicidade melhor. Tudo depende. Então tem que conhecer o isolamento térmico e o comportamento térmico da estrutura. Você tem que saber, né, inicialmente o comportamento da estrutura para posteriormente você saber aqui, ó, com seu conhecimento amplo sobre isolamento térmico, saber qual é a melhor forma de isolar. Esse item tratará dos fundamentos e propriedades dos materiais de isolação térmica, certo? Aí acompanhem aqui. As propriedades ideais que o material deve possuir para ser considerado um bom isolante térmico são as seguintes: baixo coeficiente de condutividade térmica, certo? Para ser um bom isolante, ele tem que ter baixo coeficiente, independente de um mais que o outro. Kelvin até 0,030, certo? Kelvin não, perdão, senhores. Caia de condutividade térmica, perdão. 0,030 quilocalorias por metro por grau Celsius por hora. Ou seja, ele tem que transmitir no máximo essa quantidade de quilocalorias para cada metro de isolamento. Deve possuir boa resistência mecânica, tanto para choques externos como para vibrações internas, né, oriundas de esforços mecânicos internos. Baixa massa específica, que significa dizer que ele tem que ser, que mesmo que em grande quantidade ele tem que apresentar um baixo peso. Incombustibilidade ou autoextinguibilidade. Senhores, é óbvio, se são isolantes térmicos, eles têm que ter resistência ao quê? A se autodecompor em chamas, né? A autocombustão. Eles têm que ser incombustíveis, certo? Então, se pegar fogo, eles não podem se tornar combustíveis, eles vão se manter ali, né, na reação, porém não vão permanecer na reação de forma inerte, eles não vão se tornar combustíveis. Estabilidade química e física, certo? Química principalmente se houver um incêndio, e física no que diz respeito à resistência à deterioração, certo? Possuir inércia química, ou seja, permanecem inalterados por conta até mesmo do aumento e da redução térmica. Resistência específica ao ambiente da utilização
certo? Ele tem que ser resistente àquele meio ambiente, não só a temperatura do aparelho, mas também a temperatura ambiente. Facilidade de aplicação, certo? Ele tem que ser um material que seja melhor adequado àquele equipamento, não só em termos de atendimento, mas também em termos de aplicabilidade, até mesmo para uma posterior manutenção. Resistência ao ataque de roedores, insetos e fungos, né? Qualquer coisa que poderia danificar ali a estrutura física. Baixa higroscopicidade, que é o que? A capacidade de absorver umidade. Ele tem que ser resistente, ele tem que se manter o mais seco possível. A ausência de odor, o que vem, né, em consequência de uma baixa higroscopicidade, né, perdão. E economicidade não poderia deixar de existir, né, senhores? Tem que ser bom em termos de custo-benefício. É óbvio que não se consegue um material que possua todas essas qualidades. Procura-se sempre um que satisfaça ao máximo a cada uma delas. Nisso reside a escolha de um bom isolante térmico, né? Não é procurar por um ideal, por um perfeito. Não existe isolante perfeito. Existe um isolante que, por conta de suas necessidades da necessidade do projeto e de suas características particulares, tem o ideal para aquela situação, certo? Nenhum é perfeito para tudo. Existem ideais para cada caso, certo? Propriedades térmicas. A capacidade de um material para retardar o fluxo de calor está expressa por sua condutividade térmica ou valor de condutância, certo? Então, nós já sabemos, né? O que define, o que determina a capacidade de cada material isolante, né, de retardar o fluxo? É a capacidade de condutividade térmica, ou seja, quanto menor a condutividade térmica, melhor é o isolante, certo? Uma baixa condutividade térmica, ou valor de condutância, ou alta resistividade térmica, ou valor de resistência. Por conseguinte, caracteriza o quê? Um isolamento térmico, com exceção feita aos isolantes refletivos, né? Que são aqueles isolantes que fazem o reflexo do calor, certo? Os isolantes refletivos, como o alumínio, dependem da subdivisão correspondente dos espaços de ar e da baixa emissividade térmica das suas superfícies para uma baixa condutância térmica. Até por essa razão, senhores, que aquela manta de proteção, ela também geralmente é feita de alumínio, né? Para que aquele calor oriundo do meio externo ele possa se refletir e não penetrar no isolante, certo? Para ser realmente efetivo em retardar o fluxo de calor por radiação, no caso do meio ambiente, né, geralmente, a superfície refletiva deverá apresentar sua face ao ar ou espaço vazio, tal como esse revestimento que eu falei. Outras propriedades térmicas que podem ser importantes: calor específico do material, difusividade térmica, né, que é a capacidade de difundir o calor, coeficiente de dilatação térmica, né, não só do metal, mas do material isolante, e resistência à temperatura. O que tem uma coisa tem uma ligação com a outra, né? A difusividade térmica torna-se importante naquelas aplicações onde a temperatura varia com o tempo, certo? Ela se torna importante nesse momento, ou seja, quando a temperatura varia com o tempo, nesse tempo o quanto de energia foi difundido, né? Então a difusividade térmica entra aí. Devido a que a taxa de variação de temperatura no interior de uma isolação é inversamente proporcional à difusividade térmica para uma dada espessura. Como assim, professor? Bom, olha só, a taxa de variação de temperatura no interior de uma isolação, certo? Quanto ela varia? É inversamente proporcional à difusividade, ou seja, quanto maior a difusividade, menor será a capacidade de resistência. Então será menor, certo? A variação de temperatura, certo? Ao passo que no oposto, né, quanto maior a variação, menor a difusividade, certo? Bom, fatores que afetam a condutividade térmica. A condutividade térmica é uma propriedade dos materiais homogêneos e materiais de construção, tais como madeira, tijolo e pedra, certo?
Ou seja, esses materiais de caráter homogêneo eles tendem a ser mais isolantes, certo? A maior parte dos materiais isolantes, exceção feita aos refletivos, como sempre, são de natureza porosa, consistindo de combinações de matéria sólida com pequenos vazios. Ou seja, a maioria dos isolantes térmicos, senhores, não são maleáveis, são quebradiços, certo? São de aspecto cerâmico, certo? E por conta disso, né, dessa natureza porosa, eles têm uma capacidade aumentada, por assim dizer, de isolamento. A condutividade térmica do isolante varia com a forma e estrutura física da isolação, com o ambiente e as condições de aplicação. Certo? Ela vai variar de acordo com a forma e estrutura física do isolamento. Certo? Você pode, inclusive, comprometer a qualidade de isolamento de um material, certo? Se você utilizar a forma errada do mecanismo de isolamento. A forma e a estrutura física variam com o material de base e com os processos de fabricação, certo? Então, nem toda a manobra você pode fazer com isolante, você poderá fazer com outro. Então, a forma e a estrutura física do isolante fazem com que o material de base e com os processos de fabricação, ou seja, é de acordo com eles. Se você tem um material, como se fosse, você quer isolar um tubo, você não vai poder usar tijolo de lã de vidro, né? Você vai poder ter que usar o que? A manta, né? Que é a lã de vidro. Você não vai poder usar um tijolo refratário porque não há encaixe, certo? Assim como é muito melhor você utilizar em paredes retas um tijolo refratário do que uma manta uma espuma de poliuretano, certo? As variações incluem densidade, medida do espaço celular, diâmetro e disposição das fibras ou partículas, transparência à radiação térmica, quantidade e extensão dos meios de ligação e do tipo de pressão do gás no interior da isolação. Ou seja, todos esses materiais aqui influenciam até mesmo no tipo, né, com relação ao formato geométrico do isolamento que você vai utilizar. As condições ambientais e de aplicação, condições que podem afetar a condutividade térmica, incluem, primeiro, temperatura, certo? Estamos falando agora de condições ambientais. A temperatura do ambiente pode afetar? Pode, porque ela vai sempre buscar fazer uma troca. Teor de umidade? Vai, por quê? Porque se estamos falando de materiais metálicos, tende a influenciar. Orientação da isolação, ou seja, qual é a direção desse isolamento, para qual lado está sendo orientado. E direção do fluxo de calor, certo? Tudo isso influencia. Os valores de condutividade térmica para isolantes são geralmente fornecidos para amostras de uma determinada densidade obtida em forno seco, certo? Esses valores, certo, são geralmente fornecidos por meio de quê? De amostras de uma determinada densidade obtida no forno seco. Então são como padrões, né? Há uma temperatura média especificada. Então essa condutividade ela é predeterminada dessa forma, certo? São amostras dos materiais, certo? De densidade obtida, de determinada densidade, aliás, obtida em um forno seco, ou seja, o forno aquece, certo? E essa densidade obtida a uma temperatura média especificada nesse forno determina aí a sua condutividade térmica. Propriedades mecânicas. Alguns isolantes térmicos possuem suficiente resistência estrutural para serem usados como material de apoio de cargas, que é o caso desses tijolos refratários. Eles podem, em determinadas ocasiões, ser usados em pisos projetados para suportes de carga, ou seja, aquelas cargas que não podem ter contato com calor ou vice-versa, esses tijolos podem ser aplicados. Para essas aplicações, uma ou mais das várias propriedades mecânicas de um isolante térmico, incluindo resistência à compressão, cisalhamento, tensão, tração, impacto e flexão, podem ser realmente importantes, certo? Então, o isolante térmico que tem a resistência a todos esses esforços mecânicos, certo? Pode ser realmente importante e ter uma aplicação aí muito extensa. As propriedades mecânicas de um isolamento variam com a composição básica, densidade, diâmetro da fibra e orientação, tipo e quantidade de material fibroso, que aumenta o poder da coesão, né, se existir, e com a temperatura a qual é realizada a avaliação.
certo? Então as propriedades elas estão intimamente ligadas a isso. Qual é a composição básica do material? Certo? Tudo vai depender. Densidade dessa composição, certo? Vai ser um material mais denso, menos denso. Evidente que por dedução lógica, né, por natureza até, o material de maior densidade ele tende a ter uma capacidade de isolamento maior, certo? Propriedades relativas à umidade. A presença de água ou gelo no isolamento térmico pode diminuir ou destruir o valor isolante. Pode causar deterioração da isolação, como danos estruturais por putrefação ou decomposição, corrosão ou pela ação expansiva da água congelada. Ou seja, traduzindo por A mais B, senhores, traduzindo por A mais B, água ou gelo, ou seja, qualquer forma de líquido, certo, em contato, em penetração com o isolamento térmico, apodrece o sistema, incapacita o sistema, faz com que ele não seja mais eficiente, certo? A umidade acumulada no interior de um isolamento térmico depende das temperaturas de operação e condições ambientais, certo? Então, novamente, qual a umidade acumulada no interior do isolamento? Ele está ligado, né? Está linkado, ele depende das temperaturas de operação e condições ambientais, certo? Às vezes uma temperatura muito baixa, pelo próprio processo de pequena, mas ainda assim existente transmissão de calor com o meio externo, ele vai tender a equilibrar e vai fazer com que haja a condensação do meio externo, certo? Só que é aquele famoso suor, né, que é dado no isolamento térmico. E em outros materiais também, quando nós pegamos uma garrafa com água muito gelada e colocamos ela no meio ambiente, em pouco tempo ela já está toda suada, que é o quê? Que são aquelas gotículas de ar que trocaram calor com aquele elemento frio e fizeram com que se condensassem. Alguns isolantes são higroscópicos e absorverão ou perderão umidade proporcionalmente à umidade relativa do ar em contato com o isolante. Ou seja, alguns vão admitir, já estarão preparados a receber aquela umidade oriunda do meio ambiente, certo? Então eles não vão sofrer nenhum processo de putrefação ou até mesmo decomposição por conta daquele valor de umidade. É de acordo com aquela URA prevista, né? URA, para quem não sabe, é a umidade relativa do ar, certo? Então, há uma forma de prevenção a isso, desde que a umidade esteja dentro da faixa pré-estabelecida. Isolantes fibrosos ou granulados permitem a transmissão de vapor de água para o lado frio da estrutura, certo? Uma barreira de vapor efetiva, portanto, deverá ser usada quando da utilização desse tipo de material, onde a transmissão de umidade é um fator a ser considerado. Ou seja, essa barreira de vapor está ali justamente para evitar, né? Para evitar que esse material, esse lado frio, ele sofra condensação e assim gere e absorva uma umidade, certo? Então, é mais um mecanismo aí implantado. Determinados isolantes térmicos possuem uma estrutura celular fechada, sendo relativamente impermeáveis à água e vapor de água. Ou seja, a própria composição, né, a estrutura, a organização celular desse componente faz com que ele seja impermeável, ou seja, que ele não admita a penetração de água em sua estrutura, ou até mesmo de vapor d'água, né, que é onde as gotículas estão menores e mais espalhadas. As várias propriedades que expressam a influência da umidade incluem a absorção, certo? Que é a capilaridade, né? A adsorção, que já é o oposto, é a higroscopicidade. E, por fim, a taxa de transmissão de vapor de água, certo? Essas propriedades aqui expressam o quê? Aquela influência que a umidade exerce sobre o material, certo? Capilaridade, como absorção, higroscopicidade, como adsorção e a taxa de transmissão de vapor d'água. Bom, senhores, e com isso encerramos aqui a nossa quinta videoaula. Eu encerro hoje aqui desejoso de que os senhores tenham absorvido bem o conceito aí, o objetivo, a necessidade do isolamento térmico num equipamento que trata
né, basicamente de troca térmica, e não só a função do isolamento térmico nos permutadores, mas sim em todos aqueles equipamentos que necessitem de tal manobra. Certo? O isolamento ele não é só para proteger do calor, ele garante uma série de benefícios, né, oriundos do isolamento térmico, certo? No mais, senhores, foi uma aula longa, então não fiquem com dúvidas, revejam cada parte com calma, certo? Revejam se necessário, se não entenderam, certo? Só não fiquem com dúvida para casa, porque afinal de contas, isolamento térmico, senhores, é uma questão em que você aplica a muitos equipamentos, a muitas situações. Os senhores e futuros inspetores irão ver com muita frequência, certo? No meio industrial, em tubulações, em equipamentos, certo? Em geral. Então, deem a devida atenção. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula.